Quando a gente fala sobre o paciente que está, então, sobre o tratamento do câncer de próstata, o paciente que está com terapia, diminuição dos hormônios masculinos, ele tem, consequentemente, um aumento da gordura corporal, porque a testosterona é capaz de inibir a formação do tecido gorduroso, ele tem uma diminuição da massa magra, e a diminuição da massa magra pode levar ele a uma sarcopenia. Então, mais do que nunca, quanto mais massa muscular esse paciente chegar ao tratamento, e quanto mais exercício de força ele conseguir estimular durante o tratamento, os trabalhos vão mostrando que ele evolui com uma melhor resposta. Então, vários e vários trabalhos mostram que o exercício físico pode e deve ser feito, e que não é necessário fazer exercício físico todos os dias. Esse aqui é um trabalho que durante 12 semanas orientou com os pacientes a exercício 2 vezes por semana, pacientes entre 55 e 84 anos de idade, e mostrou que eles evoluíam, então, não só com uma melhora do tratamento, mas também com uma melhora das queixas sexuais até. Então, é importante sempre de lembrar o paciente como um todo. Então, hoje as orientações clássicas são para que faça 150 minutos de exercício aeróbico por semana, mas também faça pelo menos 2 vezes por semana o exercício de força. E aí eu vou terminar mostrando essa tabela que eu achei muito interessante do Cancer Network, que ele fala assim, ou seja, pergunte, aconselhe, assessore, ajude o seu paciente e ajude com que ele faça uma orientação e que a gente tem essas palavras para ajudar o paciente através desse processo mnemônico que é o FIT, né? Que é frequência, intensidade, tipo e tempo. Então, quando a gente fala isso para o paciente, a gente está falando que a gente tem que perguntar como o paciente está, tem que indicar um exercício físico que ele goste ou que pelo menos ele consiga fazer. A gente precisa ter métricas de avaliação, então é fundamental falar sobre composição corporal e bioimpedância, a gente vai falar muito sobre isso no curso, mas principalmente ajudar o paciente. E a gente não ajuda o paciente só entregando informação, a gente ajuda muito o paciente ouvindo ele e reavaliando os resultados que ele está tendo. Então, parecido com o gráfico que a doutora Andrea falou, quando a gente fala sobre a jornada do paciente oncológico, ele não acaba e termina só no diagnóstico oncológico, né? Ele vai ter toda a parte do tratamento, mas ele deve receber uma orientação focada para o exercício. E quando a gente fala sobre o exercício, não é simplesmente falar sobre exercício de força e aeróbico. A gente tem que falar sobre composição corporal, tem que falar sobre alimentação, tem que falar sobre qualidade de vida. Então, é um processo que o paciente pode chegar já no diagnóstico, pode chegar após o diagnóstico, mas que a gente tem que ajustar o paciente. E aí várias sociedades vão falar várias maneiras diferentes para a gente orientar, mas o mais importante é que o paciente saia de onde ele está. Então, se o paciente é totalmente sedentário e ele começar a ficar em pé, isso já faz com que o organismo dele tenha uma melhor resposta. E aí os artigos são muito impactantes até. Então, fala até, por exemplo, falar com o paciente começar a passear com o cachorro, passear pelo parque, conversar, parar o carro mais longe. As estratégias têm que ser focadas no que o paciente consegue fazer e não simplesmente no ideal. Às vezes, colocar o paciente no mundo ideal afasta ele do mundo que seja real para ele. E às vezes o ótimo pode ser inimigo do bom. Então, a gente tem que ter realidade para conversar com os nossos pacientes, com os nossos pacientes obesos e principalmente se for os nossos pacientes obesos oncológicos. Então, para terminar, eu queria mostrar a palavra do meu pai, Paulo Jorelli, que é médico nutrólogo, e sempre me falou que na consulta ele falava isso para os pacientes, tem que escolher o exercício físico, sabe qual que você tem que fazer? Você tem que fazer o que você mais ama. Mas, se você odeia todo o exercício, que o nosso paciente aqui falou odeio. Então, você tem que fazer o que você menos detesta. Mas algum exercício você tem que fazer, porque, infelizmente, não dá para a gente parar. A gente precisa dessa inflamação aguda do exercício para que a gente dê saúde para os nossos pacientes. E a saúde do nosso paciente vem quando a gente ajusta para ele e a gente consegue ajustar as coisas para o nosso paciente quando a gente ouve. Tá bom? Muito obrigado.